Agora que já estudamos como é que varia o momento angular no sistema de partículas e também já estudamos como é que a gente entende o momento angular de um corpo rígido, vamos estudar as consequências de um torque aplicado a um sistema que tem um momento angular e levando em conta o caráter vetorial dessas duas quantidades. Coisas muito contraintuitivas acontecem. Vamos estudar a precessão do giroscópio e a curva da bicicleta. Então, esse problema da precessão do giroscópio, ele é normalmente exemplificado assim. Você tem um apoio sobre o chão, e aí você coloca uma roda de bicicleta, vamos imaginar que isso aqui é uma roda de bicicleta, com um eixo, e apenas um dos lados do eixo está apoiado sobre esse apoio aqui, né, sobre esse pedestal. E ele pode, então, o eixo pode girar para lá ou para cá, sem atrito aqui. E essa roda de bicicleta vai estar girando. Eu estou fazendo com que o eixo coincida nesse momento com o eixo X aqui. Então, digamos que a roda da bicicleta gira com velocidade angular ômega, dessa maneira assim, conforme já vimos antes. Então, se o ômega é, na verdade, um vetor nessa direção para cá, o momento angular também será um vetor nessa direção para cá, sendo igual a I ômega, se a gente supuser que essa roda aqui é homogênea, né? Então, a esse movimento de rotação dessa roda de bicicleta, associamos uma quantidade de movimento angular, um momento angular L. Se você imaginar que o centro de massa dessa roda está a uma distância R, seja, o vetor posição do centro de massa aqui da roda em relação ao ponto O é dado por esse vetor R, que faz um ângulo alfa com a vertical. Podemos imaginar alfa igual a 90 graus, por exemplo, se imaginar que esse eixo está na horizontal, inicialmente. O torque em relação ao ponto O vai depender de quem? É o torque da força-peso. Então a força-peso é uma força externa ao sistema, a esse sistema aqui, porque é causado pela Terra. Então o torque em relação ao ponto O é R vetor força, produto vetorial desse R por esse vetor peso que está aqui. Se você preferir transpor o vetor peso para essa origem, faz regra da mão direita R vetor peso, você vai obter um vetor torque que é para a esquerda, é alinhado com o eixo Y aqui, não é isso? A esquerda em relação a quem está aqui no ponto A olhando. Então ele é um vetor torque que é na direção do eixo Y. Perpendicular ao vetor R e perpendicular ao vetor força. Então, podemos calcular, está aqui dizendo que torque na direção Y, né? Torque J, e o módulo desse vetor é mg R vezes seno de alfa, desse ângulo aqui. Então, no caso particular em que alfa ficou 90 graus, o módulo do torque é o módulo do peso vezes a distância ao eixo. A distância ao ponto O, perdão. Agora, se formos fazer o desenho novamente, se eu desenhar a roda da bicicleta, desenhando apenas os vetores, eu tenho aqui o vetor momento angular L, que, graças a essa força peso para baixo, gera um vetor torque na direção Y. Então, L está na direção X e o torque está na direção Y. Mas lembra qual é a relação entre torque e momento angular? O vetor torque é derivado em relação ao tempo do vetor momento angular. Além disso, um é derivado do outro, e a gente pode ver nesse desenho aqui que o ângulo entre eles é 90 graus, então o produto escalar é zero. Ora, o que é que significa? Se o momento angular muda de acordo com o torque e o ângulo entre eles é de 90 graus. Isso significa que L mantém seu módulo constante e gira perseguindo o vetor tal. Isso é análogo ao que acontece à velocidade no movimento circular uniforme. Lá no movimento circular uniforme, vocês lembram que a velocidade da gente é trajetória e a aceleração é centrípeta, portanto aponta para dentro, é perpendicular à velocidade v, não é isso? Então, a aceleração centrípeta é igual a dv dt,
e por causa da geometria do movimento circular uniforme, eles são sempre perpendiculares. Isso faz com que o V fique tentando virar para dentro e nunca consiga encontrar o vetor de aceleração centrípeta. Aqui é a mesma coisa. O que essa equação diz para a gente? Tal igual a dLdt, grosseiramente. Está dizendo que o L está aqui e o tal é a derivada desse cara aqui em relação ao tempo. Ou seja, o tal está dizendo, veja, vetor momento angular, você tem que virar para cá nessa direção. Quando o L vira para cá um pouquinho, o tal continua perpendicular a ele. Então ele vai virar mais um pouquinho e o tal continua perpendicular a ele. Ele vira mais um pouquinho e o tal continua perpendicular a ele. O L muda mais um pouquinho e o tal continua perpendicular a ele. Então esse L vai, o vetor L vai girar aqui em torno do eixo Z. E o nome disso é precessão. E a gente pode calcular com que velocidade ocorre essa precessão aqui. Para fazer isso, vamos considerar que no intervalo infinitesimal dt, o eixo de rotação, indicado aqui pelo vetor momento angular verde, né, L, vamos ver que ele vai ter girado de um ângulo dφ. Vejamos. Se L de t, L no instante t está para cá, como tal igual a dl dt, que eu posso imaginar que, posso escrever assim, né? L de t mais dt menos L de t dividido por dt. Então repare que a partir dessa expressão, se torque é igual a essa expressão aqui, então quem é o L de t mais dt? Eu posso multiplicar esse dt pelo tal e jogar para o outro lado de lá o L de t. Então L de t mais dt é L de t mais o torque vezes dt, não é isso? Então esse L de t é quem está aqui, no instante t. Quem será o L no instante t mais dt? É o L de t que está aqui, mais o torque dt. O torque está aqui. Torque dt, se dt é um número pequenininho, vai ser esse vetor roxo, que é paralelo ao torque aqui. Então, torque dt, repara que é a mesma coisa que o dl, né? Então, se esse aqui é o L de t e esse aqui é o tal dt, L de t mais tal dt é a soma desse vetor com esse, que vai dar o L de t mais dt, que é a soma dos dois. Então repare que o L girou, né? O vetor L girou de um ângulo dφ. Vamos ver quanto é que vale esse dφ. Esse dφ, esse arco, né? esse ângulo aqui, eu posso dizer que é esse arco, é como se fosse um arco de circunferência, esse pedacinho roxo. Na verdade é um triângulo, mas quando o ângulo é muito pequeno, a diferença entre o triângulo e o arco de circunferência é muito pequenininha, é infinitesimal. Então, se dφ está em radianos, então esse ângulo é igual a esse arco de circunferência, que é o dl, que é o tal dt, dividido pela distância ao eixo, que é o próprio L. Então, vou botar o tal dt aqui está o L. Aí a gente lembra quanto é que vale o torque. O torque era mgr seno de alfa, e o dt está aqui, continua aqui. E o L, o módulo do momento angular da roda, a gente viu que a gente pode escrever como sendo I vezes ômega, onde ômega é a velocidade angular de rotação da roda que está girando aqui. A gente não desenhou nesse slide, mas está desenhado no slide anterior. Então, se eu tenho o ângulo infinitesimal dφ aqui, o ângulo em que o eixo girou, e eu tenho um dt aqui, eu posso dividir dφ por dt. Então, dφ dt é a velocidade angular de precessão do eixo da roda da bicicleta. Vou chamar isso de ômega maiúsculo para não confundir com ômega de rotação da roda em torno do seu próprio eixo. Finalmente, mgr seno de alfa sobre ômega, é a velocidade angular de precessão. Observe então que quanto maior for o ômega de rotação da roda, menor a velocidade angular de precessão. Um exemplo muito clássico de precessão é um ioiô, que quando você joga o ioiô, se você prender a ponta dele num furinho, por exemplo, ele vai ficar precessionando, não é isso? O ioiô. E a gente sabe que conforme o ioiô vai perdendo energia, ou seja, o ômega dele vai diminuindo, o que acontece? Ele começa a precessionar cada vez mais rápido com um ômega maior, consistentemente com essa equação que está aqui. Embora essa conta toda que a gente fez ela seja um pouco complicada e pareça uma coisa muito estranha, na verdade, esse tipo de fenômeno da precessão é um fenômeno que você usa regularmente se você sabe andar de bicicleta.
Vejamos o que isso tem a ver com a bicicleta. Essa conta que a gente fez responde a seguinte pergunta: como é que a bicicleta faz a curva? A ideia é a seguinte: se você está numa bicicleta, está aqui a bicicleta vista de cima, e você está andando para frente, você quer fazer uma curva para a direita, quer que a sua bicicleta faça isso aqui assim? O que você faz é pegar essa bicicleta e tombá-la para a direita, como se fosse cair para cá. E é muito estranho, não é isso? Porque se você fizer isso com a bicicleta parada, você vai cair da bicicleta. Mas se você faz com a bicicleta enquanto ela está andando, isso vai fazer com que você faça uma curva com a bicicleta assim. Então vamos entender por que isso acontece. Se a bicicleta está andando, G é um vetor furando o plano nesse caso, porque o G está para baixo, não é isso? Aceleração gravitacional. Vamos imaginar que o centro de massa está andando para frente, esse VCM é a velocidade do centro de massa da bicicleta. A roda, essa roda está girando, então tem momento angular para cá, essa roda está girando, também tem momento angular para cá, não é isso? Igual a I ômega, consistente com um movimento para frente numa roda sem deslizamento. Eu posso somar esses dois momentos angulares e dizer que a bicicleta tem um momento angular total, somando os dois aqui, é uma lisão para cá, para a esquerda. Quando você tenta fazer a curva para a direita, você tomba, isso aqui é uma vista por trás da bicicleta, você tomba a bicicleta para a direita. Nesse caso, então, para deixar claro, a velocidade do centro de massa está para frente, não é isso? L está para cá, assim, e a força-peso tem algum lugar que no centro de massa da bicicleta, mais o ciclista que está aqui em cima não está desenhado, tem a força-peso está para baixo. Ao inclinar a bicicleta, surge um torque devido à força-peso. O torque da força gravitacional, se a gente imaginar um vetor posição R, de onde está sendo aplicada a força-peso aqui no centro de massa do sistema, em relação a esse ponto de apoio, observe que o torque gravitacional é R, vetor força-peso. Se você pode usar a regra da mão direita aqui para se convencer de que esse torque é em que direção? Ele R, vetor força-peso, é um vetor para frente, furando o quadro nessa perspectiva aqui. Ora, se eu copio esse desenho aqui agora, em que já nos convencemos que o torque é para frente, se novamente eu retomo a vista de cima e copio como que era o vetor torque, quando essa bicicleta está inclinada aqui para a direita, o vetor para frente, a gente tem exatamente a mesma situação da roda da bicicleta, em que tem um vetor momento angular numa direção e o vetor torque perpendicular a essa direção, vetor torque perpendicular ao vetor momento angular. Novamente, um é derivada do outro, eles são perpendiculares. Então o que acontece? Dlt igual a torque, eu posso escrever isso de maneira aproximada, ΔL igual a torque ΔT. Então se isso aqui é o torque, torque vezes ΔT é um número pequenininho, é esse vetor aqui, que é o ΔL. Então, se esse aqui é o L e esse aqui é o ΔL, então o L mais ΔL vai ser assim, obrigando a sua bicicleta a girar, né? Assim, em relação ao eixo que estaria vertical aqui, a girar. Ao fazer isso, se você obriga a sua bicicleta a girar, tem uma força de atrito com o chão que faz você então fazer a curva, e você consegue fazer a curva da bicicleta.